peraí, isso não pode acontecer com as famílias calvinistas? Quer dizer, então, que a eleição é por você ser calvinista? Porque até onde eu sei, até onde eu vejo, a eleição é por um decreto secreto de Deus que ele fez antes da fundação do mundo e que o Augusto Nicodemos fala que é mistério, que nós não entendemos. A única coisa que ele entende é que ele é amado, a esposa dele é amada, os filhos dele são amados, as pessoas da congregação dele são amadas, porque se não fosse, se ele não pensasse assim, ele falaria a verdade lá. Ele falaria, olha, eu não sei se vocês são amados, viu? Nós estamos aqui para descobrir quem foi amado e quem não foi, porque quem não foi, não pode vir, pode cantar, pode ouvir a palavra que vai morrer. Irmão, se eles pregassem essa verdade, que é o que eles pregam, abertamente na congregação deles, ninguém ficaria ali. Quem é que iria ficar para ouvir uma imundícia dessa? Mas eles deixam a entender em todos os cultos que todos eles ali são amados, todos eles ali são eleitos, e os familiares também. Porque imagine o Augusto Nicodemos, sei lá, Hernandes Dias Lopes, esses homens perversos, que aparentam ministros de justiça, mas eles estão pregando uma injustiça perversa. Imagina eles chegarem na casa deles e falarem assim, falarem a verdade, a reunião entre família, e falar, olha, eu sou reverendo, eu sou um episcopo, então eu tenho certeza que eu sou eleito. Eu sei que tem pessoas que Deus não amou, e essas pessoas se enganam por um tempo. Elas participam de uma graça evanescente. Esse termo, graça evanescente, graça que desvanece, é um termo que eles inventaram para explicar alguns textos da Bíblia, de pessoas que receberam o Espírito, a boa palavra, foram participantes do Espírito, da boa palavra, dos poderes do mundo vindouro e recaíram. É impossível renovar elas para o arrependimento. O texto de Hebreus 6, que é o que eu estou citando, está falando claramente de pessoas que perdem a salvação. Mas então eles têm que arrumar uma retórica e distorcer, falando que isso é uma graça evanescente. O próprio Hernandes Dias Lopes fala isso abertamente. Ele fala, você já viu pessoa que entrou na igreja, era membro, subiu de cargo, virou diácono, virou presbítero, virou pastor, aí de repente caiu? Ele falou, o que você acha? Perdeu a salvação? Não, na verdade nunca foi salvo. Ele fala isso. Eles falam isso, porque esses homens top de linha da igreja calvinista, eles influenciam os outros a fazerem as mesmas obras. Não, eles nunca foram salvos. Então, se isso pode acontecer com esses que nunca foram salvos, por que não pode acontecer com os membros da família deles? Então, ao invés de eles chegarem em casa e falar, olha, mulher, eu te amo, você crê em Jesus, mas pode acontecer que Deus não te amou antes da fundação do mundo, viu? A mulher vai falar, não, você é meu marido. Eu sei o que é calvinismo e sei que Deus me amou. Aí os dois vão se abraçar e vai falar, glória a Deus, Deus nos amou. Não foi porque a gente fez o bem ou o mal, mas Deus nos amou. E o vizinho aqui, pelo que parece, ele sempre faz o bem, mas você vê, não crê no Senhor Jesus. E tem muitos assim, né? Aí o filho pequeno, os dois filhos, ao invés de eles pararem para pensar assim, será que Deus amou nossos filhos? Porque nós amamos nossos filhos. E se Deus não amou eles? Não, mas são filhos do reverendo. Então Deus amou meus filhos, sim? Olha, eles nem param para pensar nisso, e se param para pensar, são conflitos mentais que passam na cabeça deles e eles vão esquecendo, eles vão deixando isso de lado, como se isso não fosse possível acontecer na família deles. Mas e se Deus odiou a filha de um pastor desse, o filhinho? E os pais? E se Deus odiou os pais? Já pensou Augusto Nicodemos ver os seus filhos, a sua esposa, ser lançada no lago de fogo? E Deus fala, eu odiei essa mulher antes da fundação do mundo. Você mesmo pregou isso, que eu posso amar e que posso odiar. Você mesmo pregou que não são por obras que as pessoas podem crer por um tempo. Eu odiei sua esposa e odiei seus filhos também. E você falou que isso era justo. E agora se eu lançar todos eles no lago de fogo? Deus pode mostrar, fazer isso. E tem mais, Deus pode falar, peraí, eu odiei você. Eu vou salvar os seus filhos, você eu odiei.
Eu te usei durante o tempo que dava para usar e depois eu te joguei fora. E você é quem para discutir comigo? Não, esses hipócritas não falam isso na sua congregação. Eles deixam todos ali pensarem que todos são eleitos, todos são amados. Glória a Deus, aleluia. Olha que justiça. Isso é de Deus. Quem é você para questionar? E se você começa a questionar o que eles pregam, pode perceber. Quando você começa a questionar com justiça, testemunho de uma consciência alinhada com a palavra, e começa a colocar questões para eles, sabe o que eles fazem? Eles catam o texto de Romanos 9 e falam assim: quem és tu para questionares a Deus? Quando isso acontecer com você, você fala assim: peraí, eu não estou questionando a Deus, eu estou questionando você, seu infeliz. Eu sei o que Paulo está falando com esse texto, eu sei o contexto de Romanos 9 e o contexto de Romanos, eu sei o que está acontecendo entre judeus e gentios. Eu não estou questionando a Deus, eu estou questionando você. Fala isso para ele. Esses pastores, reverendos, esses ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo, têm que ser colocados no lugar deles, que é fora do reino de Cristo. Se essas pessoas não se converterem, e eu acho difícil homens assim se converterem, eles ficarão fora do reino de Cristo, fora do reino milenar. Que engraçado, eles pregam, muitos deles, não todos, pregam que o milênio já está acontecendo agora. Bom, vai entender a cabeça desse povo, né? Mas pregam isso. E muitos deles vão ficar fora do reino. Muitos deles pregam que salvação não se perde. Eles vão ficar fora do reino. Vergonha número 2. Lá no grande trono branco, eles podem perder a salvação. Vergonha número 3. Eles pregam que o homem não é salvo por obras. Vai depender do que está escrito no livro das obras para ser mostrado se eles vão ser absolvidos ou condenados. Vergonha tripla. Tudo que eles pregam, a maioria deles, né? Reino milenar já é agora, o homem não perde a salvação e não é salvo por obras. Muitos deles vão ficar fora do reino. Lá no grande trono branco vai ser decidido pelo livro das obras quem vai ser salvo ou não. Ou seja, e se não tiver obras ali, se o livro da pessoa não tiver escrito no livro da vida do Cordeiro, significa que essas pessoas não têm obras dignas de salvação e perde a salvação. Vergonha tripla para esse povo. E é isso que eles merecem. Graças a Deus, irmãos, e aqui é para finalizar o vídeo. Graças a Deus, esses homens já estão velhos. E Deus, você não zomba do evangelho em vão. Deus, ele permite o evangelho ser zombado. Ele permite as pessoas fazerem o que querem e falarem o que querem, enganar o povo dele. Mas no final da vida, vem depressão na vida desses homens. Eles começam a ter conflitos mentais. Os seus próprios filhos começam a se desviar. E aí eles começam a não achar justo aquilo que a vida toda deles eles falaram que é justo. É justo porque são com os outros. Mas se eles falassem essa verdade que eles pregam dentro da igreja deles, no lugar de deixar todos entenderem ali que são eleitos, ninguém ficaria com eles. Mas como eles omitem isso e fazem uma bagunça na casa de Deus, nos filhos de Deus e com a esposa de Deus, Deus faz a mesma coisa com eles. Porque de Deus não se zomba. Paulo falou isso. Quando Paulo diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, não significa que o homem não zomba de Deus. O homem zomba. O que Paulo quer dizer é que de Deus não se zomba e fica sem troco. Se você plantou, você vai colher. Graças a Deus, esses homens que foram o que fundamentaram essa doutrina de Eliú maldita, calvinismo maldito no Brasil, já estão velhos. Uma nova geração se levanta para varrer essa geração imunda. E os filhos desses homens que ficaram, os filhos, eu digo não os filhos biológicos, mas os filhos de obras, aqueles que aprenderam e estão replicando, esses que são mais jovens, esses vão ser desfeitos pela palavra de Deus através das duas testemunhas do Senhor. Ou seja, do povo que tem a luz de um candeeiro. Porque é o que Pedro fala. A luz de um candeeiro tem que nascer em nós, para nós sermos iluminados. São os 7 olhos do Senhor.
Isso Pedro fala na segunda carta. Vocês fazem bem em atentar para as palavras dos profetas, que são como luz de um candeeiro que ilumina em lugar escuro. O lugar escuro é o teu coração. A luz de um candeeiro são as 7 lâmpadas. O candeeiro são 7 que formam a igreja de Cristo para iluminar o corpo. E aí nasce em você espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor, para você não distorcer a justiça de Deus. Isso é o que Pedro fala na segunda carta, denunciando os falsos profetas. E esses falsos profetas que Pedro está denunciando, verifica lá, ele fala que são homens que esqueceram dos seus pecados anteriormente purificados. Quer coisa mais clara que isso? Só isso, do jeito que está aí, deveria servir para derrubar o calvinismo por terra e envergonhar esses homens. Porque Pedro está falando que tais homens mestres, introduzindo heresias de perdição no meio do povo, são homens que se esqueceram dos seus pecados anteriormente purificados. Jesus não sabia que eles iriam se tornar falsos profetas? Sabia. Mas quando Jesus morreu por eles, a vida anterior a eles serem falsos profetas, eles não eram ministros de Deus? Eram. E Jesus não morreu por eles? Pedro disse, pecados foram purificados. E para um pecado ser purificado tem que ter sangue de Cristo. E aí, aonde fica a expiação limitada? Que Augusto Nicodemos fala que Jesus morreu só pelos eleitos. Aonde que fica isso? Expiação limitada. Eles restringiram a expiação a eles mesmos. Porque João fala na sua primeira epístola, no capítulo 2 e no 4, Jesus é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Significa, na justiça verdadeira da palavra, que Deus amou o mundo todo. Que se o mundo todo se arrependesse, era possível o mundo todo ser salvo. Mas, como os homens não querem ser salvos, não vão ser, e Deus vai continuar sendo Deus. Deus não deixa de ser Deus porque um homem não quis aceitar o sacrifício de Cristo. Deus não deixa de ser Deus e soberano, porque é o soberano que decide, na sua soberania, como o evangelho dele vai ser estabelecido. Não são os calvinistas que decidem como Deus vai escolher a sua soberania.